Muito bem. Todos prontos? Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença e, sobretudo, por marcarem por participarem, aliás, neste momento importante da vida da Iniciativa Liberal. O nosso objetivo hoje é fazer a apresentação da nossa candidatura. Eu sou candidato a vice-coordenador da lista Porto Mais Liberal e nós queremos apresentar não apenas uma lista de candidatos, mas sim uma escolha política. Uma escolha sobre o papel que o Grupo de Coordenação do Porto deve desempenhar nos próximos tempos, nos próximos 2 anos. Uma escolha sobre a relação entre o núcleo, os seus membros, os seus eleitos e a cidade. E uma escolha sobre a capacidade da Iniciativa Liberal de manter uma entidade própria, uma voz reconhecível e uma verdadeira autonomia política no Porto. A eleição para o GCL não é uma mera formalidade interna. Não é apenas uma decisão sobre quem convoca reuniões, administra canais de comunicação ou representa institucionalmente o núcleo. É uma decisão sobre aquilo que queremos construir. O mandato que agora se vai iniciar tem uma característica especial. Não haverá eleições autárquicas durante estes 2 anos. Isto significa que não teremos a pressão imediata para preparar listas, escolher candidatos ou organizar uma campanha eleitoral. Alguns poderão olhar para esta circunstância como uma limitação. Nós olhamos para ela como uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer aquilo que tantas vezes é sacrificado pela urgência eleitoral. Organizar o núcleo, aproximar os membros, formar novos quadros, ouvir a cidade, desenvolver propostas, acompanhar o mandato autárquico e preparar o futuro com tempo, método e exigência. Os próximos 2 anos não devem ser 2 anos de espera, devem ser 2 anos de construção. Então vamos falar agora um bocadinho do nosso método e da decisão desta eleição. Esta eleição coloca-nos perante uma escolha clara. Podemos manter um modelo centrado na gestão do presente, no acompanhamento da representação autárquica e na dinâmica da coligação, ou podemos iniciar um ciclo novo. Um ciclo em que o GCL seja, acima de tudo, uma casa política dos membros da Iniciativa Liberal. Um núcleo que envolve, que propõe, que distribui responsabilidades e trabalha com regularidade, não apenas em momentos eleitorais. Esta candidatura não nasce contra ninguém, nem contra pessoas. Respeitamos quem construiu o percurso da Iniciativa Liberal do Porto e os eleitos e mandatos conquistados. Mas respeitar não significa abdicar de pensar. Apoiar não significa aceitar tudo. Colaborar não significa diluir. A representação autárquica e a coordenação política do núcleo são complementares, mas não são a mesma coisa. O GCL não pode ser apenas uma retaguarda, tem que ter vida própria. E é aqui que entra a diferença desta candidatura. Não propomos apenas novos nomes, propomos uma nova forma de trabalhar. Uma forma assente em compromissos concretos. Não apenas abertura, mas mecanismos de participação. Não apenas formação, mas um plano. Não apenas presença, mas calendário, equipas e execução desse calendário. Foi por isso que vamos apresentar um documento de orientação política detalhado, com diagnóstico, prioridades, estrutura e plano de ação e métricas. Não substitui a ação, mas obriga-nos a assumir compromissos claros e permite aos membros avaliar, exigir e acompanhar. Por isso, o que vos pedimos é simples. Não um voto contra ninguém, mas um voto por um novo ciclo, mais aberto, mais participativo, mais presente na cidade, mais organizado, mais exigente e mais livre para afirmar o liberalismo no Porto. Surge então a pergunta: o que deve ser o GCL? O GCL deve ter 3 missões: servir os membros, estar presente na cidade e afirmar o liberalismo. Para que é que serve o GCL? A resposta não é apenas estatutária. Um GCL não existe apenas para agendar reuniões, reivindicações ou cumprir procedimentos internos. O GCL é uma estrutura política e, como estrutura política, deve cumprir estas 3 missões: servir os membros, como integrá-los, ouvi-los,
envolvê-los, formá-los e dar-lhes condições para participar. A segunda é estar presente na cidade. Como? Ouvir os portuenses, compreender os seus problemas, contactar empresas, comerciantes, universidades, associações, coletividades e instituições. A terceira é afirmar o liberalismo. Como? Transformando princípios liberais em respostas concretas para a habitação, a mobilidade, o urbanismo, a economia local, a cultura, a segurança, o ambiente e a transparência municipal. Estas três missões orientam todo o nosso documento. Se o núcleo se fechar sobre si próprio, vai se tornar irrelevante para a cidade. Se falar para a cidade sem envolver os membros, vai perder a sua base humana. E se tiver membros e atividades, mas não afirmar as suas ideias próprias, deixa de cumprir a sua razão política de existir. O novo ciclo que propomos procura equilibrar estas três dimensões. Fizemos então um diagnóstico. Neste diagnóstico, o que fizemos é pragmático. A IEL no Porto tem ativos importantes, tem membros, tem talento, tem representação institucional, tem acesso à decisão. Está numa cidade central e numa região onde o liberalismo tem espaço para crescer. Há potencial, mas potencial não é resultado. Para transformar esse potencial em influência pública, identificamos 5 necessidades: mais organização, mais participação, mais formação, mais presença na cidade e mais autonomia política. Sem organização, dependemos sempre dos membros. Sem participação, desperdiçamos membros disponíveis. Sem formação, não renovamos quadros. Sem presença, não influenciamos a cidade. E sem autonomia, deixamos de ser politicamente relevantes. Isto não é uma crítica a pessoas, é a avaliação de um modelo. E essa questão torna-se especialmente clara quando falamos de coligações. Não somos contra coligações, conhecemos o seu valor e a sua utilidade. Mas a coligação é um instrumento eleitoral. Não pode ser a nossa identidade política. Porque há um risco real. O partido maior define o rumo. E o partido mais pequeno adapta-se e dilui-se. Por isso, o nosso princípio é claro. Coligações, sim. Diluição, não. A participação numa coligação tem de servir para influenciar, não apenas para acompanhar. E isso exige clareza sobre o que propomos, o que conseguimos, onde cedemos e porquê. No nosso documento identificamos exemplos concretos onde esta tensão é visível. A ilusão da gratuitidade universal, a normalização de impostos como a taxa turística e a tendência para expandir continuadamente a intervenção municipal. Estes exemplos não são isolados, são sintomas de uma lógica política. E é por isso que propomos um critério simples e exigente. Sempre que avaliamos uma medida, devemos perguntar: aumenta a liberdade dos cidadãos ou aumenta a dependência do município? Se promove autonomia, concorrência, transparência e melhores serviços, deve ser defendida. Se cria dependência, esconde custos ou expande controle político, deve ser questionada. Porque o liberalismo local não é a ausência do governo, é um governo limitado, eficaz, transparente e responsabilizado. E é isso que queremos afirmar no Porto. Vou passar agora a palavra ao nosso candidato a secretário Jonathan Garcia, responsável pela coordenação do documento de orientação política. Muito obrigado a todos. Olá a todos, sou Jonathan Garcia, gestor assistente liberal do Instituto, sou engenheiro de formação e especialista de segurança de instituição e agradecer já o enquadramento político e diagnóstico do vereador depois. Cabe-me agora apresentar a forma como esta candidatura pretende transformar essa visão num plano de trabalho concreto. Foi com esse objetivo que estamos a preparar o documento de orientação política. Não quisemos apresentar apenas um conjunto de intenções ou princípios genéricos. Procurámos definir prioridades, responsabilidades, áreas de intervenção e critérios através dos quais o trabalho do próximo GCL possa ser acompanhado e avaliado pelos membros. Não estamos apenas a dizer o que queremos fazer, estamos também a explicar como, quando e com quais responsabilidades o queremos fazer.
Neste contexto, apresentamos os 5 pilares deste novo ciclo. O primeiro é abrir a ele do Porto da cidade. Teremos uma presença mais regular das freguesias, das universidades, do comércio local, de todas as empresas, das associações, das instituições e do cidadão. Não apenas para comunicar aquilo que pensamos, mas sobretudo para ouvir. Para compreender os problemas concretos da cidade e transformar essa escuta em propostas políticas. O segundo pilar é colocar os membros no centro. Um membro não deve ser chamado apenas para votar ou para participar numa campanha eleitoral. Deve saber, ao longo de todo o mandato, onde pode participar, que equipas existem, quem são os responsáveis e de que forma pode contribuir. Nem todos os membros devem fazer tudo, mas todos devem fazer alguma coisa. O terceiro pilar é formar para contribuir. Queremos promover a formação ideológica, política, técnica, comunicacional e organizativa. O objetivo é preparar membros para participar em grupos de trabalho, que defendem ideias em público, contribuem para propostas e assumem novas responsabilidades. O quarto pilar é organizar e prestar contas. Isso significa calendário previsível, responsabilidades claras, comunicação regular, plenários e relatórios de atividade. A organização interna, para nós, não é uma burocracia. É o respeito pelo tempo dos membros e é uma condição necessária para executar. Finalmente, o quinto pilar, articular o Porto com a área metropolitana com as estruturas nacionais do partido. Muitos dos principais desafios da cidade, a habitação, a mobilidade, os transportes, o ambiente, o planeamento, não terminam nas fronteiras administrativas do Conselho. O Porto deve cooperar com os restantes núcleos, contribuir para posições comuns e assegurar que a qualidade da cidade e da região é considerada nas decisões da cidade. Obviamente, cooperação não significa dependência e autonomia não significa isolamento. Estes 5 pilares reduzem essa nossa ambição. Mais participação, mais organização, mais presença na cidade e maior capacidade de intervenção política. A orientação política só tem valor quando existe uma estrutura capaz de executar. Por isso, propomos estes valores administrativos. Os valores não são títulos para distribuir, são áreas materiais de responsabilidade. Na coordenação, garantimos a direção política que acompanha a sua execução. A Secretaria assegura a organização, convocatórios, registro de memória institucional. A Tesouraria garante rigor, transparência na utilização dos recursos. A comunicação explica as nossas posições, divulga propostas e facilita a participação. Os eventos ações de rua asseguram a presença no terreno e o pelouro dos novos membros garante acolhimento, integração e contato com quem se afastou. A formação promove uma participação mais qualificada e as relações externas no funcionamento da sociedade civil. A articulação metropolitana promove a cooperação dos restantes membros. Há, no entanto, um pelouro que merece uma explicação adicional, que é o pelouro do apoio ao tráfico. Queremos uma relação popular, institucional, leal e exigente com os eleitos ligados. Queremos apoiar as medidas, contribuir com propostas e ajudar a comunicar o trabalho realizado. Mas essa cooperação exige uma distinção real. Os eleitos exercem o seu mandato nos órgãos municipais e o JCR organiza os membros, acompanha a cidade, mantém a vida política do mundo. São funções complementares, mas não são confundidas. Será cooperação sem substituição de responsabilidades. A estrutura administrativa que permite o governação local funcionar, mas há valores temáticos que explicam o que queremos fazer funcionar. Queremos reunir membros com conhecimento, experiência e vontade de participar para transformar princípios liberais em soluções concretas para o povo. Identificamos 11 áreas prioritárias. Na habitação, queremos aumentar a oferta, acelerar a construção e a reabilitação e respeitar a propriedade privada. Na mobilidade, queremos melhor transporte, integração metropolitana, transparência dos custos e liberdade de escolha. Na economia local, queremos menos taxas, menos burocracia e maior facilidade para abrir, manter e desenvolver o negócio. No urbanismo, queremos regras claras, processos previsíveis e decisão dentro dos campos.
E aplicaremos o mesmo critério à segurança, à educação, à cultura, à juventude, ao ambiente, à transparência e à relação com a sociedade civil. Menos dependência do poder municipal, mais liberdade, responsabilidade e capacidade de iniciativa. Não pretendemos apresentar hoje todas as propostas do movimento, mas assumimos que as bandeiras desejadas representam plenamente o método e a ambição que a candidatura tem para o próximo ano. Primeiro é o Porto de Licença Prado. Quem apresenta um processo ao município deve conhecer as regras, acompanhar a sua evolução e receber uma decisão dentro de um prazo claro e rigorosamente cumprido. Uma licença que não chega não é apenas um atraso administrativo, é uma casa que não é construída, é um investimento que não acontece, ou um negócio que não há. Segura a bandeira. A segunda bandeira é a guilhotina burocrática municipal. Queremos rever licenças, pareceres, taxas, exigências, documentais e regulamentos. Tudo que não proteja um interesse público essencial deve ser eliminado ou simplificado. O objetivo não é uma cidade sem regras, é uma cidade com regras melhores, mais simples, mais previsíveis e menos arbitrárias. A terceira bandeira é o Porto Transparente. Queremos dados abertos e pesquisarmos sobre obras, contratos, custos, prazos, subsídios, ajustes diretos de empresas municipais e desempenho dos serviços. A transparência não é colocar documentos dispersos no portal. É permitir que qualquer cidadão compreenda como se decide, quanto se gasta e que resultados são alcançados. Estas três bandeiras traduzem a nossa forma de aplicar o jornalismo na cidade. Decidir em prazo, eliminar a burocracia e ver o município público. Finalmente, o documento de orientação política não apresenta apenas uma visão, apresenta um plano. Um plano simples, baseado e execuível. Nos primeiros 100 dias, a prioridade será reativar e organizar. Vamos contactar os membros, lançar os grupos temáticos, organizar os pelouros, apresentar um calendário e iniciar o Porto de Verão nas ruas. O objetivo é dar ritmo, visibilidade e portas concretas à participação do grupo. Durante o primeiro ano, queremos envolver e crescer. Assumimos uma atividade política mensal, coordenação trimestral, integração de todos os membros, apresentação das primeiras propostas e crescimento sustentável do grupo. No segundo ano, queremos consolidar para o futuro. Consolidar equipas, apresentar propostas mais estruturadas, reforçar a circulação metropolitana e preparar mais resultados para os sítios públicos. Mas o plano só é credível se for acompanhado e avaliado. Por isso, não pedimos aos membros que confiem apenas na nossa intenção, queremos que avaliem o nosso trabalho. Pelos plenários realizados, pelos relatórios apresentados, pelas relações públicas, pela participação dos membros, pela formação realizada e pelas propostas produzidas. Apresentamos relatórios semestrais com aquilo que foi executado, aquilo que ficou por realizar, as ações eventuais de atrasos e as medidas respectivas adotadas. Não prometemos que fará exatamente como prometido, mas prometemos trabalhar, corrigir e mostrar contas. Porque quem quer de confiança deve aceitar discutir. O nosso objetivo final não é apenas realizar as atividades, é mudar a cultura pública. Passar do GCL, onde nos perguntam o que está a ser feito, ao GCL, onde perguntam como posso contribuir. Não queremos apenas ir 10 anos, queremos construir 2 anos. Com organização, com participação, com exigência, com prestação de contas, com liberdade. Esta orientação política submetemos à avaliação dos membros e uma orientação com princípios, estrutura, prioridades, compromissos e passo agora a palavra ao nosso candidato a coordenador, João Silva, a apresentar ao compromisso político e encerrar esta sessão. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Tiago. São pessoas muito boas, como sempre. Pessoas muito competentes que eu tenho o prazer e a honra de ter na minha equipa. Gostava, antes de começar, de agradecer a todos os que estão aqui. Todos mesmo, sinceramente. E gostava de começar por o Tiago a fazer aqui a parte da nossa escolha política perante esta eleição e da nossa visão do que é que pretendemos e do
o diagnóstico. O Jonathan focou-se aqui no nosso plano, no nosso método, que é necessário sempre, porque temos o ponto A e o ponto B. Se não sabemos de onde vamos, para onde vamos, e principalmente como vamos, porque não vamos parar várias vezes durante essas etapas. Sem objetivo é difícil alcançar o que nos propomos. E gostava de começar pelo compromisso que esta equipa assume. Estou a falar por esta equipa e não por João. E gostava de referir o que é para mim a palavra coordenar. Coordenar como está ali escrito, coordenar, liderar, para mim não é controle, para mim é responsabilidade ao serviço dos membros. Coordenar é dar direção, coordenar é participar dos membros, é dar ideias, é contribuir, é ajudar a definir o caminho, a planear, a ter método, definir métodos, e a seguir aplicar, definir os resultados, o que está bem, melhorar, o que não está, corrigir. E como os meus colegas disseram, nem tudo irá estar bem, como é óbvio. E uma coordenação para mim terá que sempre ouvir os seus membros. E digo membros, não digo membros do CCL, membros do núcleo do corpo. Deverá ouvir antes de decidir, sempre que o tempo o permita e a natureza da decisão o permita, mas mesmo quando não o permitem, as decisões têm que ser tomadas e a seguir há que buscar contas por isso. Há que estar aqui para dizer, ok, houve coisas que fizemos bem, houve coisas que fizemos menos bem e que corrigimos, e estamos aqui a contar com todos para nos ajudar nesse trajeto. E é também delegar, da minha concepção de coordenação, nós não temos as competências todas, por causa disso é que temos uma equipa e devemos delegar, devemos conseguir não concentrar tudo em nós próprios e nessa delegação conseguir atrair mais pessoas que possam participar, mais pessoas que possam contribuir e elas próprias se tornarem mais líderes. Nós precisamos de mais líderes, a IEL precisa de mais líderes e a IEL Porto precisa de mais líderes. Líderes que vão lá para fora, líderes que tragam mais membros, mais simpatizantes, mais eleitores. É isso que nós queremos para a IEL Porto. E nós somos todos nós que estamos aqui IEL Porto. Portanto, não pretendo coordenar quando as pessoas estão à espera que a decisão caia só numa pessoa, mas pretendo que a palavra eu seja substituída pela palavra equipa e pela palavra membros. Mas como referiu o Jonathan Ivan, para tal é preciso metodologia, planeamento. É preciso calendário, prioridades, responsáveis, métricas e avaliação. E eu lanço o desafio aos membros do Porto. Nós somos um grupo de pessoas que se está a candidatar ao grupo de coordenação local. Com um número limitado de pessoas, somos 11. Nós gostávamos que todos os membros estivessem connosco e partilhassem connosco as suas competências, os seus perfis, a sua vontade de contribuir e de fazer a IEL crescer. Portanto, o desafio que lanço a todos os membros do núcleo do Porto é para se juntarem a nós. Há pessoas que já falei com elas com várias áreas de especialidade profissional, na área da mobilidade, na área dos transportes, na habitação, do turismo, que venham partilhar esse conhecimento connosco e que venham para aqui, onde eu estou hoje, ser elas próprias, a ser os líderes, a comandar um evento, uma sessão como esta, com base em um tema. Esse é o desafio que eu gostava que todos devemos abraçar-se por cerca de 800 membros que o núcleo do Porto tem. É preciso iniciativa, será sempre preciso, mas é preciso também fazer acontecer. Não basta iniciativa se nós fazermos acontecer. E é preciso fazer acontecer com tolerância, porque sem tolerância não há crescimento. E volto a referir, nós podemos crescer e podemos crescer muito. E para mim, para nós somos uma equipa, o GCL deve ser a casa política de todos os membros.
todos os membros, os mais ativos, os menos ativos, os que têm maior competência técnica e querem partilhá-lo, os que apenas querem discutir ideias liberais, os que gostam de trabalhar nos bastidores, os que gostam de estar na linha da frente e na rua, a angariar e a passar a mensagem liberal, todos eles. Todos eles, num desafio que não exige, ou pretende que não exige, a uniformidade. Que é na pluralidade que está também a riqueza do liberal e de um conjunto de liberais que se juntam. Nesse sentido e nessa pluralidade de ideias, nós pretendemos um núcleo de Porto, quando seja possível, discordar sem dividir, debater sem destruir, quando as divergências e as diferentes visões não sejam usadas como instrumento de exclusão. Nós somos liberais. Torna-se disso. Queremos ter um espaço de debate, queremos ter um espaço com respeito pelas divergências, com responsabilidade e compromisso com o diabo disso. Compromisso com todos vós, mas compromisso com a nossa identidade, a nossa matriz liberal. Nós não somos uma ala, nós somos um partido. E temos que afirmá-lo e temos que sair à rua dizendo que nós somos a Iniciativa Liberal do Porto. E é no Porto que a Iniciativa Liberal vai começar a crescer em nosso mundo. Portanto, no nosso sentido, nós queremos um núcleo, como eu referi, mais ativo, mais aberto, mais próximo, ou seja, possível congregar, agregar, retirar o melhor dos membros em prol deste crescimento e de uma maior implantação do liberalismo, das ideias liberais que nós achamos que são os melhores para o Porto, para o país. E pegando nesse liberalismo, o segundo compromisso vai ali para a nossa autonomia. Tem ali duas palavras, duas frases escritas respeito institucional, autonomia política. O segundo compromisso vai mesmo para essa matriz, para essa identidade liberal. E para isso é preciso autonomia e independência política. É ele, como já referiu o Tiago e o João, integra uma ligação no Porto, tem vários autarcas eleitos, tem dois vereadores eleitos, tem assessores eleitos, como já fazemos hoje, e nós respeitamos todos os eleitos, todos eles. Respeitamos as pessoas, respeitamos o trabalho que elas fazem, achamos que é trabalho extremamente útil para a IEL, porque efetivamente eles estão no terreno, têm um conhecimento que nós não temos. Muitas vezes eu pergunto a algumas pessoas que já passaram pela avaliação, peças de documentação e aconselhamento, porque eu não tenho ou não tive acesso a essa informação. E as pessoas atualmente eleitas têm e podem partilhá-la. E é isso que nós queremos. Nós queremos um sentido, uma aproximação, uma cooperação, uma articulação e eficácia e uma partilha até, uma partilha dessa informação e desse respeito institucional que todos os órgãos têm que ter em si. Grupo de coordenação local, Assembleia Municipal e variação. Numa relação que preconizamos que terá que ser madura. Todas as relações deverão ser maduras, não é? E numa relação madura nem sempre tudo é bom. Portanto, o GCL não pode ser, como o Tiago disse, uma estrutura de apoio de retaguarda. O GCL tem que ser mais difícil. Tem que ser muito mais difícil. GCL, como eu referi, é a comunidade política de todos os membros. E os membros vão querer propor, os membros vão querer avaliar, apoiar, quando há coerência, questionar, quando não há coerência ou quando os nossos princípios poderão estar a ser ultrapassados, da tal matriz liberal que referi há bocado, a nossa identidade. E o GCL tem que ter a capacidade, mas acima de tudo, tem que ter a lealdade de estar com esses membros, de apoiar esses membros. A nossa lealdade tem que ser, a lealdade da iniciativa liberal, tem que ser não com o silêncio ou a conveniência, circunstâncias, de interesses, do que seja, mas tem que ser com os seus princípios, as suas ideias, os seus valores, os seus membros, os seus simpatizantes e os seus eleitores. E esses é que interessam. Porque esses todos, juntos, compõem a tal matriz identitária, que nos identifica todos, a qual partilhamos e é por causa disso que estamos aqui.
membros no centro. Sim, os membros têm que estar no centro da ação política, os meus colegas já referiram isso, e se ganharmos, teremos 2 anos, como eles referiram, para construir, e 2 anos para abrir novamente, reativar, recuperar pessoas, integrar, envolver, formar, propor novas soluções, sempre numa atitude positiva e de construção, preparando o futuro, mantendo, obviamente, a liberalidade que eu referia há pouco, com um objetivo claro: estar presente na cidade, espalhar o liberalismo na cidade e crescer. Temos 2 anos em opção mediática de legislação autárquica, 2 anos para preparar o futuro, antes de chegar à urgência da próxima campanha, e 2 anos parece muito tempo, mas está a começar. 2 anos passam depressa, com uma organização, quando uma organização não tem direção, não tem prioridade, não tem plano, não tem método, e anda atrás de um objetivo que desconhece, ou todos os membros, ou a maioria dos membros desconhecem. Mas 2 anos podem transformar um núcleo que tem essa direção, tem esse objetivo, que tem planeamento, que tem metodologia e que quer fazer mais, com vontade e compromisso de trabalhar. Vontade para fazer, iniciativa para poder crescer e abertura para integrar. Estavam alguns dos cartazes que nós enviamos e é mesmo isto que nós queremos. Nós, no final deste mandato, no final destes 2 anos, queremos que vocês olhem para nós e nós possamos dizer que contactamos, integramos, formamos, ouvimos, propusemos, estivemos presentes, decidimos e prestamos contas. É isto que nós queremos. Não queremos, como o Jonathan disse, que este caminho ou a estratégia que já está delineada no documento de orientação política seja reconhecida apenas como um bom documento, uma boa estratégia. Queremos que seja reconhecido como o plano que nós vamos executar. Vamos executar convosco, todos juntos. Como dizia alguém, todos. Queremos mesmo todos. Os membros devem comparar, devem fazer perguntas, devem avaliar os documentos, verificar as equipas, conhecer as pessoas, o planeamento, a metodologia, e devem fazer algo essencial: decidir livremente. Os membros devem decidir livremente. É por isso que estamos num partido liberal. Precisamos de liberdade. E em relação a este assunto, gostaria apenas de referir, um pequena parte. Ao longo desta campanha haverá, obviamente, uma operação entre listas, que é legítimo, totalmente legítimo. Nós não questionamos o empenho pessoal das pessoas das outras listas, nem dos simpatizantes. Não negamos o trabalho já realizado pelo JCL atual, nem pelo JCL passado, ou os JCLs passados. Atualmente, a Joana é presidente da mesa do plenário do JCL, o Hugo Peirão é o atual governador, e nós respeitamos todo esse trabalho feito que nos conseguiu. Respeitamos também o trabalho feito por todos os outros governadores que passaram por lá. Mas queremos construir em cima disso. Queremos construir e, mais uma vez, queremos crescer. E para esta eleição, não queremos transformá-la num confronto pessoal. Tenho ouvido alguns rumores, algumas narrativas do computador sobre pessoas. Gostaria de frisar aqui que sobre a minha pessoa não tem qualquer fundamento de veracidade. O meu interesse nesta candidatura é o meu interesse pessoal,
é semelhante ao vosso interesse pessoal. O interesse pessoal é que as ideias liberais sejam verdadeiramente implementadas. Porque indiretamente eu vou usufruir disso. É nisso que eu acredito. Se o liberalismo for implementado em Portugal, no Porto, obviamente que a minha vida, a minha qualidade de vida vai melhorar no meu futuro. E é por isso que estou aqui. A política de denegrir com falsidade, ataque pessoal sem fundamento, não traz nada, não é esse tipo de política que eu vou fazer, nem com os candidatos a governadores, nem com as suas equipas, nem com os simpatizantes, e gostava de pedir para irmos por outro caminho. Gostava mesmo. Gostava para irmos por um caminho de cordialidade, de respeito, de consideração mútua. Afinal, cá somos todos iguais. E nessa reciprocidade de consideração, espero que as outras partes também façam o mesmo. A iniciativa liberal precisa sair desta eleição incólume, a nível da sua imagem exterior, independentemente das divergências que formaram 3 listas candidatas ao grupo de Comissão Local do Porto. Independentemente disso, somos todos de iniciativa liberal. Quero terminar regressando ao ponto de partida e à pergunta inicial para a qual iniciamos esta apresentação. Que papel queremos para o grupo de formação local do Porto? Queremos uma estrutura que apenas acompanha? Ou uma estrutura que também pensa, propõe e mobiliza? Queremos ver-nos informados depois das decisões? Ou queremos que esses membros construam connosco esse caminho? Queremos uma IEL conhecida apenas pela presença institucional? Ou uma IEL conhecida pelas ideias que defende e pela identidade que tem? Queremos uma IEL igual aos outros partidos? Ou uma IEL das ideias dos membros da dissolução? Lembram-se da... Nossa resposta é clara. Nós queremos um JCL que seja a casa política dos membros, como já referi, com presença regular na cidade, formar novos quadros, louros, ter pessoas responsáveis, ter planeamento, vários ideias, um diálogo e exigência, diálogo com todos, mas não se dialoga nem com ninguém. E que coloque a liberdade dos cidadãos acima da conveniência do poder. Pedimos um voto por um novo ciclo. Um voto por mais abertura, mais participação, mais formação, mais autonomia e transparência. Por isso que estamos aqui a pedir o vosso voto. Não é por mais nada. Queremos método e ambição que permitam ao Porto crescer e o Porto tornar-se uma referência do liberalismo em Portugal. Foi aqui que nasceu. Um Porto com mais dinamismo, mais irreverência, mais inovação, valores e marcos que marcaram a diferença da IEL para os outros partidos numa fase inicial, desde 2017, 2018, 2019, 2020, tendo sempre por base os membros do Centro de Ação Política, da nossa identidade, e temos que nos lembrar, nós somos iniciativa liberal. É esse modelo que queremos para os membros. Esta candidatura é um compromisso para com os membros, porque sem membros não há IEL. É um compromisso para com a cidade, porque se não pudermos colocar em prática o liberalismo não existe. E é um compromisso para com a IEL. Com a IEL, a sua identidade, a sua autonomia e a sua independência. Porque sem identidade não há futuro. E sem liberdade não há iniciativa liberal. Meus caros, minhas caras, o próximo ciclo não se espera, como escolhe-se. Com os membros no centro, com o Porto na frente, com o liberalismo de vós próprios. E queremos fazê-lo em conjunto com todos vós mesmos. Muito obrigado a todos e vamos construir o futuro juntos. E o futuro começa hoje. Obrigado. Obrigado a todos.
parte de questões, não sei se há questões, Q&A. Estejam à vontade para fazer as questões que se pretenderem. Estaremos aqui para responder, enquanto equipa, as questões são direcionadas para todos nós, creio que todos para responder a algumas, estejam à vontade. Gostei muito da ideia da formação. Acho uma ideia completamente inovadora que tenho visto e do sem falar. De facto, ela é necessária. Como é que estão a pensar? Vou pesquisar isso. Vale um bocado assim. Achei muito boa. Em primeiro lugar, temos que perceber onde é que os centros necessitam de formação. Mais uma vez, temos que falar com as pessoas, não é? Em segundo lugar, depois de perceber o que é que as pessoas necessitam, em primeiro lugar, nós temos internamente algumas valências que poderão ser usadas. Mas, externamente, podemos ir buscar esses recursos, e nós tivemos um tomate sobre a aprovação de contas. Portanto, nós temos ali alguma capacidade de folga financeira, mas, acima de tudo, possivelmente, isto será coordenado com a Direção Nacional. Portanto, teremos que falar com a Direção Nacional. Nós sabemos que já há algumas formações a serem providenciadas. Nós falamos há muito tempo com uma pessoa que está a fazer isso. E essa comunicação que nós podemos também conhecer para o núcleo, essa articulação, essa coordenação, para, em conjunto com quer a região, quer nacional, podermos passar a formar os governos e daqui a 4 anos, melhor, daqui a 3 anos, por exemplo, quando formos um pouco mais autárquicas, temos pessoas que já têm a noção dos problemas da cidade, uma pessoa cuja formação é transporte, mobilidade, e que essas pessoas poderão já ter a noção dos problemas a que estamos a falar e das soluções que poderão ser apresentadas. E para isso é essencial também a experiência que está a ser obtida a nível de investigação, autarcas. É essencial esta coordenação entre as várias entidades, a aviação, o CEL e a Assembleia, para nós também podermos em conjunto. Só para acrescentar, uma coisa que nós sentimos muito é que falta os membros e as pessoas da justiça legal verem propostas concretas do urbanismo, como é que elas podem ser implementadas a nível local, que é por isso que estamos aqui. E o nosso objetivo irá ser realizar tertúlias, realizar eventos, em que se fala dessas propostas, em que nós consigamos mostrar exemplos onde elas já foram implementadas e os beneficios. Ou seja, o urbanismo pode mudar a vida das pessoas, não é? É por isso. Funciona. Faz falta. Em termos de sobre a Daniel, já vai identificar os quais eles têm excelentes meses. Não temos excelentes meses em episódio, 3,4%. Vocês o que é que estão a pensar fazer exatamente neste problema já tem? Fez parte da equipa, vou passar. Posso ser? Então, começa tu, Pedro. Eu acho que isto acontece também muito a nível laboral, pelo menos comigo, acho que os meus colegas e com alguns de vocês, não basta atrair ou angariar as pessoas. Ou seja, acho que a IEL angaria per si, né? Tem uma mensagem diferente, tem uma mensagem que principalmente se calhar mais até vocacionada para os jovens, mas já não só. E de facto isso atrai as pessoas. O que nós sentimos é que o onboarding precisa de ser muito trabalhado. Ou seja, as pessoas até são atraídas, se calhar algumas até não se filiam porque não veem ninguém contactar. Depois de se filiarem, não têm um acompanhamento inicial, que é super importante, e isto acontece em todas as empresas nacionais e do mundo, e depois não as deixar esmorecer, não deixar as pessoas não participarem das coisas, trazer, isto aconteceu comigo, se calhar aconteceu com muitos de vocês, tivemos um primeiro contacto e depois nunca mais tivemos um contacto,
para participar nas coisas. Isto não pode ser, isso é uma das coisas que nós queremos mudar radicalmente. E um último ponto, que é as pessoas que estão, em vez de sair ou que já saíram até, ir buscá-las, ou não as deixar sair e buscá-las, reavivá-las, como nós falamos, com um contacto próximo, tendo pessoas a perguntar o que é preciso, o que é que está mal, o que é que podemos mudar. E acho que é muito por aí, esse acompanhamento que nas empresas nós chamamos a retenção dos clientes, a retenção das pessoas e a fidelização dessas pessoas às ideias e ao produto. Para complementar, também existe a capital humano da nossa cidade. E acreditamos, mesmo com um trabalho de base, conseguimos com taxas de crescimento As pessoas, as pessoas quando entram na IEL entram com vontade. Ninguém entra com um partido político e hoje. Entra com uma ideia, gosta dos ideais e entra. Quando entras, há várias pessoas, lá está, é essencial falar com as pessoas. Há várias pessoas que disseram quando entram dizem eu nunca sabia que era isto. E é esse o pior da ilusão e da ilusão, sabes disso? É isso. E é isso que nós temos que começar a resolver. As pessoas estão a ser contidas naquele lugar. As pessoas querem participar. Querem espaço para serem ouvidas. Querem espaço para dar as suas ideias. Querem espaço para poder até elas contribuir para fazer alguma coisa. A realidade, às vezes, está. Nós centralizamos muito, concentramos muito em pequenos grupos. E temos que expandir, temos que priorizar. O Tiago referia há bocado que é preciso a direção de ordem e depois um nurturing para ter as pessoas. Mas acho que é mais que isso. É se calhar dar o papel que elas pretendem ter. Não tenho problema nenhum em que no grupo de coordenação local nós sejamos eleitos, as pessoas possam fazer também, propor e fazer também trabalho em prol do lucro. Nós somos um lucro. Os GCM são só 14 pessoas, são só 11 pessoas. Então podemos colocar um objetivo da cidadania? Sim, mas a nível nacional. A nível nacional. Eu acho que o Porto tem que ser a referência, o Porto tem que ser o farol do liberalismo em Portugal e esses dois dígitos poderão começar por aqui, mas têm que se expandir. Por isso é que eu perguntei se era também a nível nacional. Esse, desde há muitos anos atrás, é um dos meus objetivos. E tivemos uma pessoa que demonstrou agora que é possível. Em janeiro, este é completamente distinto, mas verificamos que se calhar é possível. Temos que ir conseguir isso. Mais alguma questão? Quer ver? Alguma questão? António, alguma questão? André? Vamos fazer isso. Alguma questão? Podemos confraternizar um bocadinho agora? Ou já chega? Chega não. Basta. Muito obrigado a todos pela vossa presença mais uma vez. Esta será depois atividades do calendário de eventos. Queremos fazer eventos temáticos, queremos começar a pensar convosco nos problemas que a sociedade tem e convosco a pensar nas soluções que poderemos trazer e apresentar até a uma assembleia, uma criação. Queremos fazer isso em conjunto. Temos vários eventos, temos várias iniciativas, estamos completamente abertos e já dissemos aqui um dos membros que veio hoje. Estamos abertos a que nos lancem o desafio para ter novos temas, novos eventos, novos painéis. Gostaríamos de ter também de lançar um desafio para que do vosso lado temos, vocês têm competências, como o Jonathan disse, há aqui muito capital da massa crítica. Venham para este lado, venham ser oradores, venham
ser palestrantes, venham falar sobre o necessário, venham não somente apontar o problema, mas também trazer uma solução. É disso que é preciso. E é assim que nós temos que agir. E as pessoas lá fora querem soluções. É isso que as pessoas procuram. Se a iniciativa liberal, o partido, traz as soluções, vocês acreditem que eles vão vir. Eles vão para nós. Seja ele quem for. Não se esqueçam de uma coisa. Nós somos iniciativa liberal. Todos. Obrigado. Vamos fazer um pouco mais